Fala, galera da Rádio Cracknet 017, quem fala com vocês é Henrique Figliotti, direto da terceira DPPC aqui no centro de São Paulo. Então vamos lá, hoje, nesta quarta-feira, depois do presidente Augusto Melo, presidente empossado do Corinthians desde o primeiro mês de 2024, e desde então Augusto Melo vencendo um capítulo à parte em relação ao caso Vaidbet. E agora, finalmente, teve o seu desfecho no sentido de oitivas. A última oitiva, o último depoimento de Augusto Melo realizado aqui. E após o depoimento, o presidente falou. Bom, presidente, toda essa situação, né, de você vir aqui até a delegacia, aconteceu o depoimento do Sérgio Mourão, antes de ontem do Marcelo Mariano. A polícia diz que há indícios de irregularidade no fechamento com a patrocinadora, enfim. Dito isso, com o seu depoimento, também os depoimentos que já foram prestados, dá para dizer quem é o responsável por chegar até essa situação, né, do presidente do clube ter que vir aqui depor na condição de investigado? O que dá para falar para vocês é que foi um depoimento muito tranquilo, muito cordial, foi muito bem recebido. O resto é eles que vão ter que dar o resultado final, né? Isso é mais a parte jurídica, e que o doutor entende mais, pode falar melhor para vocês. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo. Desde o começo, desde o dia da negociação, tudo que foi feito foi falado. Sempre deixei muito claro isso, muito transparente, desde o dia que eu conhecia a patrocinadora, desde o primeiro dia que eu negociei com a transportadora, com a patrocinadora, desculpa. Então, desde esse dia foi muito tranquilo e foi isso que foi falado aqui, foi esclarecido. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui. Augusto, o caso Vaidbet, ele começa por causa da inserção da rede social como a intermediadora do negócio. Depois desse quase um ano de investigação, até hoje, pelo que a gente sabe, não houve nenhuma apresentação de qualquer material de conversa de WhatsApp, e-mail ou qualquer tipo de relação entre você ou Marcelo Mariano ou Sérgio Moura com Alex Fernando Cassundé. Eu te pergunto por que até hoje não houve nenhuma entrega de nenhum de vocês de qualquer menção a uma conversa sobre essa intermediação, ou se por acaso você entregou alguma coisa hoje nesse sentido aqui? Deixa eu falar, presidente, só uma coisinha, um esclarecimento para todos. O inquérito, ele tramita em absoluto sigilo e é assim que deve tramitar o inquérito policial. Nós ficamos aí quase 3 horas respondendo a uma série de perguntas. O presidente respondeu a todas as perguntas, tem coisas de mérito que não podem ser antecipadas em respeito ao trabalho da polícia, em respeito ao trabalho do Ministério Público, do GAECO, e eu orientei o presidente nessa coletiva breve que nós estamos realizando de respeitar esse sigilo, né? Todos os esclarecimentos que o presidente devia prestar foram prestados, né? E o que nós temos a dizer nesse momento, o que podemos dizer nesse momento é apenas isso, do ponto de vista jurídico. Não dá para. Pode responder a pergunta? Não, a defesa técnica orientou para não antecipar nada em respeito ao trabalho da polícia e do Ministério Público, que está prestes a ser encerrado, né? Já que ele não respondeu, a gente tem direito a mais uma, então. Segundo a conta de Santa Catarina, do relatório do COAF, existe, Augusto? Pô, é isso que a gente mandou investigar agora. Nunca estive em Blumenau. Não tenho conta nenhuma a não ser no meu banco aqui. Já comparamos as contas, as minhas, tudo, agência, conta bancária, tudo. Não tem, para mim é uma surpresa isso. Aliás, não tem nada, né, nesse sentido. Vocês não tiveram acesso ao inquérito, dessa conta que está apresentada pelo COAF no inquérito? Vai agora que seja investigado. Agora quem quer essa investigação sou eu, porque tem alguém movimentando uma coisa que eu não sei. Mas aquela pergunta sobre alguma conversa com o Alex Fernando André que até agora não foi apresentado, você não quer responder? Não, cara, respeito ao sigilo. A minha conversa só foi lá no começo e depois é o jurídico que cuidou e está tudo em contrato, cara. Está tudo documentado. Não tem problema. O presidente está muito tranquilo, muito vamos sossegado. Trabalhar. Foi excelente o depoimento. Boa tarde a todos, obrigado. Vamos. Isso é que o doutor não pode. Mas eu estou com vocês, não vão embora. Não, eu estou de carona, por favor. Doutor, é claro que o Augusto, né, na condição de presidente, é a pessoa mais interessada, né, que isso seja solucionado. Exatamente. Ele veio à polícia, né, a partir de ser incentivado já como investigado na última fase do inquérito. Isso. Por que talvez essa demora? Se ele, como grande líder da diretoria corintiana, poderia ter colaborado teoricamente desde o início da investigação? Não, mas quem define o ritmo, quem define o procedimento, as etapas é a polícia, né? Nós não temos como atropelar as etapas que são definidas pela autoridade policial. A gente está respeitando o trâmite normal do inquérito.
Algumas providências foram tomadas já pelo Corinthians naquele período de 24, né? Tem uma série de documentos que já foram sinalizados aqui no inquérito, indicados para o delegado e para o promotor, né? Há um conflito escalado já entre o Corinthians e a Vaidbet, que está dependendo apenas, isso já é público, não é nada do inquérito, não é nada sigiloso, que está dependendo só da conclusão do inquérito para ganhar escala, ganhar potência, né? Então é isso, né? O presidente está muito tranquilo. A tendência é que o inquérito seja finalizado ainda na primeira semana de maio, com possíveis indiciados por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. E, após a sua fala, algumas apurações da reportagem dão em conta que 3 versões distintas foram apresentadas. Augusto Melo disse uma coisa, Marcelo Mariano outra, e Sérgio Moura outra totalmente diferente, principalmente em relação à chegada de Alex Cassundé ao Sport Clube Corinthians Paulista, em relação aos negócios envolvendo a Vaidbet e até futuros processos que o Corinthians pretende mover diante da empresa. Então, você fica ligado na Rádio Cracknet 17 para mais novidades sobre o caso Vaidbet, que a gente não perde uma. Tamo junto, forte abraço.